As células de defesa que vão produzir a defesa específica, ou seja, produzir os anticorpos, são os linfócitos T e B, mas dependem das informações obtidas pelos macrófagos desde o primeiro contato deles na destruição e fagocitose das bactérias. A partir do momento em que os macrófagos entram em contato com as proteínas invasoras, os antígenos, seja de bactérias, vírus, protozoários, qualquer proteína diferente, vai iniciar um processo de resposta. Os antígenos são capturados, são englobados e digeridos. Aí entra o MHC. MHC significa complexo de histocompatibilidade, que são proteínas que são atraídas pelos resíduos dos antígenos. O mecanismo de histocompatibilidade é exposto aos fragmentos do antígeno digerido. As proteínas digeridas das bactérias ou vírus. E os linfócitos são atraídos e são ativados. Bom, para não ficar confuso, o mecanismo de histocompatibilidade é um conjunto de genes, encontrado na maioria dos vertebrados, que vai desenvolver proteínas, vai codificar proteínas que são expressadas na superfície das células. Elas podem servir para identificar as proteínas do próprio organismo ou para identificar proteínas invasoras. E por isso, compatibilidade. Pode haver compatibilidade ou não haver compatibilidade. Então, a célula T, os linfócitos T, tem capacidade de colher essas informações para eliminar ou produzir os anticorpos, induzir a produção dos anticorpos, gerando a defesa do organismo. Os macrófagos expõem os fragmentos dos antígenos expondo ao linfócito T. Ele identifica essas proteínas como se traçasse um relatório sobre elas e passam essas informações para o linfócito B, para que ele possa produzir os protótipos dos anticorpos. Os linfócitos B recebem informação do linfócito T e utilizam o seu sistema de histocompatibilidade para produzir os anticorpos, produzir um protótipo de anticorpos, que são as chamadas imunoglobulinas. A partir daí, os linfócitos B começam a se multiplicar e muitos vão se diferenciar em plasmócitos para produzir grandes quantidades de anticorpos. Assim, a informação vem do linfócito T para o linfócito B, ele produz esse protótipo de anticorpo, como se aprendendo a produzir os anticorpos, se multiplicam e se diferenciam em plasmócitos, que passam a produzir grandes quantidades, como uma produção em massa, aí já para defender o organismo. Os plasmócitos são células que produzem grandes quantidades de anticorpos. Mas o que são esses anticorpos? São proteínas receptoras que se ligam especificamente aos antígenos. Então, é uma proteína específica para antígenos específicos, para neutralizar
a atividade deles, ou seja, neutralizam os patógenos, sejam vírus, bactérias ou qualquer outro. Um tipo especial de linfócitos são os natural killers. Eles representam entre 10 e 20% dos linfócitos do corpo e respondem rápido à presença de proteínas invasoras. Eles apresentam marcadores externos que estimulam a formação de citoquinas, que é como se fosse um veneno, e de forma muito rápida respondem às células tumorais e infecções virais.